Segunda Crônicas, capítulo 20. Irmãos, vamos ler alguns versículos desse capítulo que conta uma história maravilhosa e nós vamos estar meditando em algumas verdades em cima dessa história. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Vamos para o versículo 12 agora. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas agora os nossos olhos se voltam para ti. Versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias. Versículo 15. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Posso ouvir um amém mais animado, irmãos? Diga assim: quando eu entrego ao Senhor, a batalha passa a não mais ser minha, mas passa a ser do Senhor. Olha o versículo 16. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Apenas tomem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Versículo 20. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Amém, irmãos? Diga assim: quando eu coloco a minha confiança no Senhor, se torna para o Senhor uma obrigação
me sustentar, e o Senhor me sustenta. Veja agora o versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Que vitória, hein? Que vitória, irmãos. Amém. Fecha seus olhos, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora ao Teu Espírito Santo que nos conduza a um entendimento pleno, genuíno, verdadeiro e muito profundo dessa palavra. Que o Teu Espírito Santo nessa noite possa nos convencer daquilo que talvez nós ainda não fomos convencidos. Que o Teu Espírito possa nos mostrar aquilo que nós ainda não sabemos. Que possa se tornar tão claro para nós aquilo que o Senhor quer nos ensinar aqui. Que nós possamos sair daqui dispostos a, de fato, uma mudança de comportamento no que diz respeito a uma vida de buscar o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos duas maneiras de encarar tudo o que vem na nossa vida. Nós temos duas maneiras de encarar toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. Nós temos duas maneiras de encarar o nosso dia a dia, os desafios da nossa caminhada, quer seja ela familiar, quer seja ela profissional, quer seja ela em qualquer área da nossa vida. A primeira maneira e a maneira mais fácil, mais usual, é nós tentarmos resolver as coisas do nosso jeito, à nossa maneira, conforme as nossas forças, conforme o nosso conhecimento. Ou seja, é tentar lutar com as nossas armas, com aquilo que é natural na nossa vida, com aquilo que é natural do ser humano, com aquilo que é natural de todo homem trabalhador, de toda mulher trabalhadora, com aquilo que está à nossa mão e que normalmente nós fazemos todos os dias, o dia todo. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira de nós encararmos, irmãos, essas situações e os desafios e circunstâncias da nossa vida é colocando no Senhor toda a nossa confiança, voltando os nossos olhos completamente para Ele, e esperando do Senhor, e esperando no Senhor a solução para várias situações da nossa vida. Para nós buscarmos o Senhor, nós, de fato e de verdade, precisamos aprender um princípio que Jesus, ele se esforçou muito para ensinar aos discípulos, que é o princípio da oração. Ou seja, irmãos, nós precisamos aprender a ter uma vida de oração. Nós precisamos aprender a orar. E a colocar isso, irmãos, como uma prioridade na nossa vida.
como algo indispensável para a nossa jornada, para a nossa carreira. Muita coisa, querido, que você está vivendo hoje, muita situação em que você está hoje, seja ela boa, seja ela ruim, ou seja ela mais ou menos, eu vou lhe garantir que ela foi definida pelo tempo que você investiu em oração e em buscar o Senhor. O que eu quero dizer é que muita coisa, irmãos, da nossa vida poderia ser diferente. Poderia estar numa posição diferente, poderia estar numa situação diferente, se nós de fato e de verdade aprendermos a termos uma vida de oração. Se nós tivéssemos tido uma vida de oração. Mas nunca é tarde para começar. Amém, querido? Muita coisa, irmãos, poderia ser diferente hoje se eu tivesse aprendido a orar, a esperar no Senhor. A realidade, irmãos, é que nós, como cristãos, nós temos uma dificuldade nata de orar. Nós não temos prática com oração. É impressionante, irmãos, quando nós começamos a avaliar isso, e eu pego isso olhando pela minha própria vida, e você se pegue agora olhando para a sua própria vida, é que de fato e de verdade nós temos barreiras com oração. Nós temos dificuldade com oração. E isso se manifesta de várias formas. Por exemplo, muitas vezes, irmãos, nós ficamos constrangidos com a oração. Oração é uma coisa que deixa a gente, às vezes, desconcertado. Você fica sem graça. Você não se sente à vontade. Você se sente assim naquele território em que você preferia não estar ali. É assim. E eu tenho certeza que é assim na vida de muitos aqui. Foi assim um dia na minha vida, hoje não é mais. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque eu tenho descoberto, irmãos, a cada dia o valor de uma vida de oração. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que uma vida de oração, ela precisa estar presente na vida de líderes da igreja, de homens de Deus, de quem tem o ministério. Mas isso não é verdade, isso é um engano terrível. E eu falo que esse engano vem de Satanás. Porque uma vida de oração precisa estar presente na vida de todo aquele que é nascido de novo. Amém, irmãos? Deixa marcado esse texto aqui. Tem algumas coisas que eu quero destacar nessa história aqui. Marca aí com sua Bíblia, porque quando eu falar vamos voltar, você volta rapidão. Vamos aqui para Mateus, capítulo 26. Versículo 36. Irmãos, a Bíblia diz, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ultimamente eu tenho falado muito sobre oração, porque é aquilo que tem enchido o meu coração. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus está fazendo algo incrível nas nossas vidas, na vida da igreja, através da oração. Veja aqui em Mateus, o capítulo 26, versículo 36. Diz assim: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus estava chamando Pedro, Tiago e João para orar com ele. Toda vez que você ler na Bíblia, vigiar, vigiem, está se referindo à oração, está se referindo àquele estado em que você se dedica à oração. Olha o 39. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice.
Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou novamente, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Essa passagem, irmãos, ela aconteceu exatamente ali, momentos antes de Jesus ser preso, e logo em seguida ele foi crucificado. O que eu quero chamar a atenção nesse texto aqui, que tem a ver com o que nós estamos falando? Muitas vezes, irmãos, nós somos encontrados dormindo, ou seja, naquele estágio de letargia espiritual, naquele estado aonde você deveria ter sido encontrado em oração, mas foi encontrado dormindo. E exatamente o que aconteceu aqui. Jesus estava num momento decisivo que era para toda a história da humanidade, irmãos. Aquele momento ali iria definir a história da criação de Deus. Era um momento que Jesus iria pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus, ele começa a se angustiar, porque ele sabia o que iria passar na cruz. Ele sabia dos açoites e de todo o sofrimento. E ele sabia da ida dele ao inferno. Irmãos, ali Jesus, o texto diz que ele fala para os discípulos: olha, minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui, orai comigo, vigiai comigo. Mas quando Jesus volta, eles estão dormindo. Irmãos, o problema de você não se dedicar a uma vida de oração é que em alguns momentos da sua vida que são decisivos para a sua jornada, eles são decisivos para uma situação que você está vivendo. É aquele momento assim, querido, que você tinha que estar alerta, mas você é encontrado dormindo e o momento passa batido e ali define-se uma situação na sua vida. Quantos estão entendendo, irmãos? O problema de você, muitas vezes, não se dedicar à oração, é que o seu espírito, ele não vai ter a sensibilidade para aquilo que muitas vezes Deus pode fazer na sua vida, ou numa circunstância que você tanto o busca. Querido, você não foi chamado para ser encontrado dormindo. Você foi chamado para viver uma vida de vigilância e oração. Volta lá, vamos voltar aqui para esse texto de 2 Crônicas. A história aqui é que Josafá, ele é atacado aqui por 3 nações. Josafá era o rei de Judá. E ele é atacado aqui por 3 nações. E é interessante que no versículo 2 aqui de 2 Crônicas 20, o texto diz que ele recebe a notícia que vinha contra ele um exército enorme. E ele fica alarmado. Mas olha, irmão, só o coração de Josafá. Ele não tenta resolver as coisas à maneira dele. Ele não tenta resolver as coisas conforme táticas militares ou estratégias de guerra. Ele vai para o Senhor. Ele vai para o Senhor. Ele proclama um jejum em toda a nação. E todos começam a orar e a buscar ao Senhor. Orar e a buscar ao Senhor. Irmãos, a melhor coisa para nos acordar
do sono, a melhor coisa para nos fazer despertar é quando vem alguma tribulação complicada na nossa vida. Aí acorda. Mas eu quero dizer para você que você não precisa ser encontrado dormindo pela tribulação. Você pode ser encontrado de joelhos no chão. Você pode ser encontrado em oração. Assim como Daniel lá no capítulo 6. Quando o decreto é feito pelo rei. Quando o decreto é formulado pelo rei. E agora se torna uma lei que durante 30 dias ninguém poderia buscar outro Deus senão o rei. Quando os inimigos de Daniel vai procurar por ele, eles encontram Daniel em oração. Fazendo aquilo que ele se acostumava a fazer todos os dias, durante 3 vezes ao dia. Ele orava e buscava o Senhor. E aqui na história, irmão, Josafá põe a nação inteira para buscar ao Senhor. E esse versículo aqui, volta aí comigo, versículo 12. Olha só o versículo 12 de 2 Crônicas 20. Ele diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, falando dos inimigos que estavam vindo contra ele, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha o coração de Josafá. Primeiro, ele reconhece que ele não sabia o que fazer. Segundo, ele se volta completamente para o Senhor. Volta aqui em 2 Crônicas 16. Olha aqui comigo o versículo 9. 2 Crônicas 16, só você voltar algumas páginas aí. Veja aqui comigo, irmãos, o versículo 9. Olha aqui, ele diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Meu irmão, quando você começar a buscar o Senhor de todo o seu coração, 2 coisas pelo menos vão acontecer na sua vida e você vai poder provar. Primeiro, o que vai acontecer? O Senhor se sente na obrigação de se mostrar forte para com você. Ele se sente na obrigação de mostrar-se forte para com você. Ele quer que você saiba, que você veja, que você sinta. Ele quer que você experimente o quanto ele é forte. O quanto ele é forte e poderoso para mudar situações na sua vida. O quanto ele é forte e poderoso para fazer você resistir às situações da sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós buscamos a Deus para sair dos desertos da nossa vida. E não é errado, porque eu já busquei a Deus muitas vezes para sair de alguns desertos na minha vida. E toda vez que eu entrar num, eu vou buscar a Deus para que eu saia de deserto da nossa vida. Querido, a questão do deserto, ou seja, as situações difíceis que nós enfrentamos na nossa vida, é o seguinte: tem desertos que nós entramos porque nós não vigiamos. Tem desertos, irmãos, que nós não entramos porque em algum momento nós fomos encontrados dormindo. Nós não estávamos vigiando. Cometemos alguns erros. Tomamos decisões erradas, agimos de uma maneira errada, sonhamos com aquilo que não era o sonho de Deus para nós. Tentamos buscar aquilo que não era a vontade de Deus para nós. E aí entramos num deserto. Ou seja, que tem deserto que você entra porque é teimoso. Tem deserto que você entra porque não vigia. Tem deserto que você entra porque estava dormindo numa hora decisiva da sua história.
Agora, irmãos, tem desertos que o Espírito Santo nos leva e nos conduz. E isso toca muito profundo no meu coração. Logo após Jesus ter sido batizado por João Batista, ali no Rio Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo desce sobre ele. Naquele momento, Jesus fica cheio do Espírito Santo. E qual é a primeira providência do Espírito Santo depois que transbordou em Jesus? Qual foi a primeira coisa que Jesus foi fazer? Foi um milagre? Foi uma cura? Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu o Senhor para o deserto. Tem desertos na sua vida que o Senhor é quem te levou. E é nesse deserto que Ele vai provar você. É nesse deserto que Ele vai provar a nossa fé. É nesse deserto que algumas barreiras vão cair de dentro de nós. É nesse deserto, irmãos, muitas vezes que verdades eternas vão sendo construídas dentro de nós. É muitas vezes, irmãos, nesses desertos é que nós aprendemos que ter fé é prevalecer, é permanecer, é ficar firme e não desanimar. Às vezes nós achamos, irmãos, que nós estamos em algumas situações porque não temos fé. Às vezes nós achamos, irmãos, que o tempo de deserto na nossa vida, ele é grande porque nós não temos fé. Querido, eu quero levar você a enxergar de uma outra forma agora. Eu quero levar você a enxergar que ter fé é aprender a ser perseverante, paciente. Caleb espera 45 anos para que uma promessa seja cumprida a ele. Por que ele esperou tanto? Porque ele não teve fé? Não foi por causa disso. Esse texto que eu estou me referindo está em Josué capítulo 14. Ele esperou tanto porque teve fé, e a fé o levou a ser paciente. A fé o levou a ser paciente. E às vezes, irmãos, a nossa oração, nós buscamos a Deus para sairmos de alguns desertos. Às vezes, irmãos, na nossa oração, nós buscamos o Senhor porque estamos desesperados para sair de alguma situação. Querido, eu quero dizer para você, busque a Deus para que o Senhor ensine você a não desanimar, a permanecer firme. Posso ouvir um amém, irmãos? Quantos estão ligados aqui comigo? Amém? Olha aqui comigo o versículo 15 de 2 Crônicas 20. Olha o que o Senhor falou por meio do profeta, como a resposta do clamor de Josafá e de todo o povo. A resposta foi a seguinte: ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha agora, versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições e permaneçam firmes. Irmãos, olha para mim. Quando você busca o Senhor em oração, quando você aprende a se dedicar à oração, o Espírito Santo vai ensinar você a ser firme. Muitas vezes nos desertos que nós entramos, nos momentos difíceis que nós passamos, irmãos,
Nós buscamos a Deus, como eu disse antes, com aquele desejo que isso passe logo, de que aquilo acabe logo, mas nem sempre vai acabar no tempo que eu desejo. Por quê, pastor? Irmão, eu não sei. É assim com você, é assim comigo também. Mas quando você se dedica à oração, o Espírito Santo vai levar você a aprender a ser firme, a não desanimar. Quando você busca a Deus, quando você volta os seus olhos para o Senhor, quando você passa a dedicar a sua vida a ter um tempo de oração, primeiro, o Senhor vai comprar as suas batalhas. Elas não mais são suas, agora elas são do Senhor. Elas são do Senhor. Segundo, o Espírito Santo vai te ensinar a ser firme. Irmãos, em muitas situações o que nós precisamos aprender é ser firmes. É não desanimar. E quantas vezes, irmãos, nós somos pegos desanimados. Quantas vezes nós desanimamos com algumas coisas. E nós não deveríamos desanimar. Mas o que faltou? Faltou oração. Faltou se dedicar a buscar o Senhor. Faltou se dedicar a uma vida de oração. Olha aqui comigo de novo para o texto. Vamos aqui para o versículo 21. Olha que linda essa passagem, irmãos. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Essa era a letra da canção que eles cantavam. Olha o versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir. Esses eram os inimigos que estavam atacando a nação de Josafá, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. O que aconteceu? Josafá colocou na frente do exército homens para ir cantando, louvando e adorando a Deus. Pensa, irmãos, um exército ir para a batalha dessa forma. Que loucura! O pelotão de frente, o que era? Atiradores, flecheiros, não. Era gente cantando e adorando ao Senhor. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que, durante a batalha, não interrompa a sua oração. E às vezes, irmãos, durante as batalhas da nossa vida, situações que vêm contra nós, nós interrompemos a oração. Nós paramos de vir à igreja, nós paramos de orar, nós paramos de adorar. Aí você entra naquilo que eu falei no início. Você agora, como não ora, como não busca o Senhor, começa a fazer as coisas do seu jeito e pega um caminho completamente errado. Querida, em nome de Jesus, durante a batalha, não interrompa as orações. Não interrompa a adoração, não interrompa o buscar ao Senhor, porque enquanto você busca, enquanto você ora, enquanto você está vigiando, é ali onde o Senhor vai trabalhando para poder te dar a vitória, e vai ser uma vitória espetacular. Uma vitória espetacular. Mas qual que é o nosso erro, irmãos? Nós paramos a oração.
nós paramos, nós interrompemos. É aquilo que eu falei. É o que aconteceu ali no Getsêmani com os discípulos de Jesus. Dormindo num momento decisivo. Jesus ali num sentimento terrível dentro dele, sabendo o que a cruz ia significar para ele, o sofrimento, a dor, o Filho de Deus experimentando a morte, aquilo que é completamente oposto à natureza de Deus, que é vida. Jesus ia experimentar a morte. E Jesus naquele momento, irmãos, ele fala: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se essa não é a tua vontade, então faça-se a tua vontade, irmãos. A luta de Jesus naquele momento ali decisivo. E os discípulos dormindo. Muitas vezes quando você para a oração, muitas vezes quando você interrompe o buscar a Deus, muitas vezes quando você interrompe o buscar ao Senhor, se voltar para Ele de todo o coração, era um momento decisivo, não era para ter parado. Mas se você não parar, se você continuar, você vai ver a vitória na sua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.